a se ressaltar sobre o Sistema Nacional de Trânsito é que todas as perguntas sobre ele, a partir do momento que começar é um conjunto de órgãos, quando ele falar é um conjunto de órgãos, já está fazendo referência a ele, tá bom? Ao SNT, conjunto de órgãos e entidades, né? Ou da União dos Estados ali do Distrito Federal e dos municípios, é falando do Sistema Nacional de Trânsito. Mas o que é o Sistema Nacional de Trânsito? Bom, ele é esse conjunto de órgãos que vai fazer tudo o que está contido no CTB acontecer, de fato, ali, através das normas que são feitas pelos órgãos normativos, executados pelos órgãos executivos, né? Onde ele vai ali com as suas finalidades, ó, os seguintes exercícios: planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, a formação, a habilitação e reciclagem de condutores, está relacionado à educação, à engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicações de penalidades. Até porque quando você, condutor, que é o principal responsável pelas ações que vai vir a cometer no trânsito, faz e comete uma inobservância ao preceito da legislação, onde a inobservância, claro, é a desobediência, você vai estar sujeito a penalidades, onde as penalidades são sanções que vão ser impostas aos condutores infratores, né, com a finalidade ali claro, de educar ou reeducar aquele condutor, ou são medidas que visam, né, que o condutor não continue com irregularidades, trafegando ali de maneira inadequada ou cometendo situações aí que possam prejudicar a si e aos outros usuários da via. Então, tá aí. Quais são todas as finalidades do Sistema Nacional de Trânsito. Dentro desses órgãos, a gente vai conhecer essa composição, né, que são os órgãos normativos, os consultivos, os coordenadores, que vão ditar normas e fazer as leis, que são os próprios normativos, que a gente vai ter ali como referência um macetezinho, que é a letra C, para a gente saber identificá-los, como CONTRAN, CENTRAN, CONTRADIF, todos começam com a letra C, né? E eles são os órgãos normativos aí. Então, além de ser normativos, eles são consultivos, coordenadores, e eles vão ditar o quê? Normas e fazer lei. Eles ditam normas e fazem as leis, os normativos, tá bom? E é muito importante. E o CONTRAN, ele vai ser o órgão máximo normativo, e ele tem um papel muito bacana, que é coordenar o Sistema Nacional de Trânsito, tá? Mas o Sistema Nacional de Trânsito também tem o que a gente chama de coordenador máximo. Então, se por acaso perguntar quem é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, a gente vai responder sem medo que é o Ministério das Cidades, tá bom? O Ministério aí das Cidades. O CONTRAN, pessoal, que a gente vai conhecer daqui a pouco, ele é um órgão normativo, tá bom? Ele é um órgão normativo, ele também coordena o Sistema Nacional de Trânsito, tá? Ali algumas funções relacionadas às normas e a criação de leis. Só que, assim, a gente tem um coordenador máximo de tudo isso, que é responsável por todo esse conjunto de órgãos aí, que nada mais é do que o Sistema Nacional de Trânsito, que vai ser, claro, o ministério que fica situado em Brasília, que é o Ministério das Cidades, tá bom? Se perguntar quem é o coordenador máximo. Bom, então, se perguntar o que é o Sistema Nacional de Trânsito, eu já sei. Ele é um conjunto de órgãos ou entidades ali da União, também dos estados, do Distrito, do Federal e dos municípios. E a gente viu aí que ele tem várias finalidades, tá bom? Isso é muito importante. Quem é o coordenador máximo dele? O Ministério da Cidade, só que o CONTRAN, que faz parte desses órgãos também, tem a finalidade de coordenar esse sistema, ok? Caiu um conjunto de órgãos, é Sistema Nacional de Trânsito. Bom, e ele é dividido em órgãos normativos, órgãos executivos. Executivos estão ramificados em executivos de trânsito, executivos rodoviários e executivos fiscalizadores e executivos recursais. Então, vamos conhecer quais são as funções de cada órgão e como as questões vão abordar esses órgãos aí que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Então, vamos lá. O primeiro dos órgãos que a gente vai estar conhecendo aqui são os normativos. E os normativos, pessoal, para que a gente possa diferenciar eles dos executivos, a gente vai perceber que existe um macete e todos eles começam com a letra C. E, mais uma vez, os normativos, pessoal, eles são consultivos, eles são coordenadores, porque eles vão coordenar, e eles vão ditar normas e criar
leis, eles fazem as leis, tá bom? E a gente tem aí 3 órgãos normativos. O primeiro a gente está vendo aqui que é o CONTRAN. O CONTRAN ele é o Conselho Nacional de Trânsito. E o que é o Conselho Nacional de Trânsito, pessoal? O Conselho Nacional de Trânsito ele é simplesmente o órgão máximo normativo. Dentre os normativos, ele é o máximo. Ele é quem manda, ele é quem coordena, ele que atribui e coordena finalidades para os outros órgãos que a gente vai conhecer daqui a pouco. Então, pessoal, ao CONTRAN, cabe processo de normatização dos procedimentos relativo à aprendizagem, relativos à habilitação, à expedição de documentos de condutores, registro e licenciamento de veículos. A sede do CONTRAN é situada em Brasília, né, no Distrito Federal, e ele também tem uma finalidade que é criar câmaras temáticas. As câmaras temáticas, elas serão órgãos técnicos que estão vinculados ao CONTRAN. Então, câmaras temáticas são órgãos técnicos que estão vinculados ao CONTRAN. E qual o objetivo dessas câmaras temáticas? Bom, ele tem como objetivo, pessoal, estudar e oferecer sugestões e embasamentos técnicos sobre assuntos específicos que estarão relacionados à decisão desse conselho. Ou seja, as câmaras temáticas é um sistema colegiado onde eles vão deliberar sobre possíveis mudanças na lei ou criação de uma nova lei. Até porque eles fazem as normas, eles ditam elas e criam essas normas tranquilamente. Então, o CONTRAN, ele é o máximo normativo. Além de estar coordenando aí o Sistema Nacional de Trânsito, ele tem essa finalidade aí de coordenar, de estar vinculado às câmaras temáticas, que é um sistema colegiado, integrado por vários especialistas, que vão deliberar sobre assuntos específicos relacionados ao trânsito. Então, essa é a função do CONTRAN, tá bom? Então, não esqueçam que ele tem aí as câmaras temáticas, que é um órgão que está diretamente vinculado ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Abaixo do CONTRAN, a gente tem a CENTRAN. Pessoal, o CENTRAN diz aí, ó, Conselho Estadual de Trânsito. Bom, a gente acabou de ver que o CONTRAN, a sede dele fica onde? Fica em Brasília. Ele fica situado em Brasília. A gente tem aí no nosso território nacional 26 estados e um Distrito Federal, né? Então, lá de Brasília não tem como o CONTRAN sozinho de lá coordenar todos os estados de lá, né? A sua sede sendo lá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar filiais. E essas filiais nada mais são do que quem? A CENTRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, onde o CENTRAN vai atuar ali no âmbito da sua jurisdição, sendo coordenado pelo CONTRAN, atribuindo todas as normas e finalidades que o CONTRAN dita no estado onde ele está atuando. Por exemplo, a nossa CENTRAN fica onde? Ela fica na capital do nosso estado do Maranhão, então fica em São Luís. Então a CENTRAN, ela fica na capital de cada estado. Qual é a finalidade aí da CENTRAN? Bom, a finalidade dela compete a ela cumprir e fazer cumprir a legislação, as normas de trânsito, onde ele vai acompanhar as atividades técnicas e administrativas que está relacionado, né, ao trânsito ali do seu estado. Essa é a finalidade da CENTRAN. A CENTRAN, ela tem outra finalidade muito importante, pessoal, que ela é também um órgão julgador, tá? Por exemplo, João, ele foi autuado lá e ele considera essa autuação pelo agente de trânsito indevida. Ele vai fazer a defesa prévia. Lá na defesa prévia, essa defesa foi indeferida, negada, mas ele ainda quer brigar. Aí ele quer brigar em primeira instância no órgão chamado JARE. A JARE, pessoal, é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É quando os condutores eles querem julgar ou eles querem recorrer sobre algum tipo de infração que ele achou ali, né, inadequada, lesiva, que de alguma maneira ela foi inconsistente, e você quer brigar porque você se considera certo por conta daquela situação. Aí você perde em primeira instância através da JARE e você quer continuar brigando, a CENTRAN faz esse papel de julgar esses recursos que estão sendo interpostos pelos infratores, que é de segunda instância. Então, de primeira instância é a JARE, de segunda instância o CENTRAN, ele tem também essa finalidade, tá bom? Então, ele faz cumprir a legislação, as normas de trânsito ali no âmbito da sua jurisdição, tanto técnicas quanto administrativas ali no seu estado, e também como
uma finalidade secundária, ele julga recursos que estão sendo interpostos em segunda instância. Então, muitas vezes, a questão ela vai dizer se é segunda instância, o caso que está acontecendo numa possível questão, então eu já sei que é CENTRAN. Se ele não especifica que aquela situação de briga, de recorrer ali, é em segunda instância, aí é JARE, é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Geralmente, ele vai especificar se a briga é de primeira ou de segunda instância. Se for segunda, é a CENTRAN, tá bom? Aí a gente tem também, abaixo do CENTRAN, o CONTRADIF. O CONTRADIF, pessoal, é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, faz a mesma coisa que o CENTRAN. A mesma coisa que eu atribuí ao CENTRAN, o CONTRADIF faz. Mas por que ele tem um nome diferenciado? Porque ele é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, ele vai atuar no âmbito distrital, tá? Então, ele é um órgão normativo também, claro, ali do Distrito Federal, e compete a ele a mesma coisa, ele vai cumprir e fazer cumprir a legislação, as normas de trânsito, ele vai acompanhar todas as atividades técnicas e administrativas de trânsito ali no âmbito distrital, e também ele atua como órgão julgador em segunda instância ali no âmbito distrital também, tá? Então, nesse momento, ficou alguma dúvida quanto aos órgãos normativos, pessoal? Alguma dúvida? É basicamente isso que eu preciso saber sobre eles e que as provas irão abordar. Dúvidas? Não, professor. Tranquilo. CONTRAN, órgão máximo normativo, tem ali órgãos vinculados a ele, que são as câmaras temáticas, que é um sistema colegiado, né, integrado por especialistas, onde eles vão deliberar sobre assuntos específicos ao trânsito. Então, basicamente, eles têm o objetivo de estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre qualquer assunto para a decisão daquele conselho, né, relacionado, claro, ao trânsito. CENTRAN, ele vai cumprir as normas vindas ali do CONTRAN no âmbito do seu estado que ele se encontra, e o CONTRADIF também no âmbito distrital. E eles atuam em segunda instância como órgão julgador, tanto o CENTRAN quanto o CONTRADIF. Tem um nomezinho diferente, porém, atuam da mesma maneira. Então, esses são os órgãos aí normativos. Para lembrar quais são os normativos, basta lembrar do macete que todos os normativos começam com a letra C. CONTRAN, CENTRAN, CONTRADIF. E isso é muito tranquilo para memorizar e acertar questões relacionadas a esses órgãos. Bom, agora a gente vai ver aqui, para ficar mais claro ainda, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, órgão máximo normativo dele. Bom, ele cria câmaras temáticas, né? Ele vai criar essas câmaras temáticas, que está vinculado aí. CENTRAN, Conselho Estadual de Trânsito, órgão normativo estadual. Ele julga os recursos contra as decisões da JARE e dos órgãos executivos estaduais, só que em segunda instância. CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Ele é órgão normativo distrital, né? E o que ele vai fazer também? Com uma segunda finalidade, julgar os recursos contra as decisões da JARE e dos órgãos executivos distritais, só que em segunda instância também. Tá? Em primeira instância, a JARE. Agora a gente vai conhecer, pessoal, os órgãos executivos. Como os normativos também têm um macete ali para que você possa memorizar de uma maneira bem legal, como, por exemplo, a letra C, né? A gente tem aqui como referência a letra D, tá bom? A letra D não significa que todos os órgãos que eu falar aqui, que são os executivos, são com a letra D, mas sua grande maioria começam com a letra D. Então, a gente vai falar aqui dos primeiros órgãos executivos de trânsito, que é o DENATRAN, que agora é chamado de SENATRAN. Por que eu ainda chamo de DENATRAN? DENATRAN é departamento e SENATRAN é secretaria, Departamento Nacional de Trânsito ou Secretaria Nacional de Trânsito. Atualmente, o termo correto é secretaria, SENATRAN. Mas como antigamente era DENATRAN, aí eu gosto de especificar por quê? Porque em algumas questões ainda cai o termo antigo. Então, eu quero que os candidatos saibam, né, que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. E você percebe que o DENATRAN, pessoal, ele atua no âmbito federal, né? Tá aqui, ele vai atuar no âmbito federal. Bom, o DENATRAN, ou SENATRAN, ele é simplesmente o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito.
cujo o dirigente preside o CONTRAN. Então, o dirigente dele preside também o CONTRAN e que tem por finalidade a coordenação, a supervisão dos órgãos delegados e execução ali da Política Nacional de Trânsito. Então, ele vai fiscalizar, ele vai ali coordenar, ele vai atribuir finalidades para os outros e demais órgãos executivos. Então, ele é o máximo executivo, tá? Então, ele tem autonomia administrativa e técnica e jurisdição sobre todo o território nacional. E a sede do DENATRAN, ou SENATRAN, fica em Brasília, também no Distrito Federal. Só que, assim, o que eu vou precisar saber sobre o SENATRAN? Quais são as informações que caem sobre ele, que é atribuída a ele, que eu realmente vou precisar? Tá, as mais simples são o seguinte: cabe ao SENATRAN, pessoal, Secretaria Nacional de Trânsito, armazenamento de dados. Bom, a gente sabe que existe a BINCO, né? A BINCO é a base, vou colocar aqui para a gente, ó, a gente conheceu lá no início. A BINCO é a Base Índice Nacional de Condutores. A BINCO nada mais é do que um sistema informatizado, é um banco de dados que contém todas as informações de todos os condutores dentro do território nacional, certo? E o SENATRAN é quem é responsável por essa BINCO. E o SENATRAN, o que ele faz? Ele armazena dados de quem? De condutores e veículos. Tudo que está relacionado a condutor e tudo que está relacionado a veículo. E o que é atribuído como informações do condutor, a gente sabe que é o RENASH. O RENASH é o códigozinho que é dado a todos os condutores a partir do momento que ele dá entrada no processo de primeira habilitação, onde esse númerozinho do RENASH é conferido na provisória de vocês quando receberem, e até mesmo posteriormente na CNH. É um códigozinho único, né, que vai ter ali, por exemplo, MA. Se você tirou no estado do Maranhão, começa como MA, né, o acrônimo aí MA, e dependendo do código, pode ser 043, 5, 7, 4, enfim. Ele tem uma certa quantidade de dígitos, né? E ele sempre se atualiza ao decorrer do tempo. Por exemplo, estou renovando minha habilitação, aí ele vai atualizar, mas ele ainda continua um código único. Esse aqui, ele vai sumir e vem o outro mais atualizado. Por exemplo, o atualizado está 053, aí ele vai para 053. Então, o banco de dados ele está sempre se renovando. Então, o RENASH, pessoal, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, RENASH, colocar aqui para a gente, ele é o códigozinho referente aos condutores que fica armazenado no banco de dados do SENATRAN. E do veículos, vai ser armazenado de que forma? Através do código do RENAVAN. RENAVAN. E o RENAVAN nada mais é do que o Registro Nacional de Veículos Automotores. Quando é que é conferido o RENAVAN para o veículo? A partir do momento que o condutor vai lá, né, emplacar e licenciar o veículo dele, que é conferido para ele simultaneamente o CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, bem como o CRLV, que é o Certificado, né, de Registro e Licenciamento do Veículo, né, que é o documento ali que você vai anualmente emitir um novo, né, que é o próprio licenciamento. Então, o que o SENATRAN faz? Ele armazena dados, dados referentes a condutores e dados referentes a veículos, tá? Através dos condutores, é através do código do RENASH, Registro Nacional de Condutores Habilitados, e através de veículos, colocar aqui para a gente, é o RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. E é isso que eu preciso saber sobre o SENATRAN, ou Departamento de Trânsito, como o DENATRAN, é isso. É isso que ele vai pedir que você tenha conhecimento do SENATRAN, tá bom? Só que assim, a gente sabe que ele é o máximo executivo. Essa é o que a gente vai precisar saber. Só que assim, ele, por ser máximo executivo, ele coordena, ele supervisiona e ele também delega. Né? Ele vai coordenar, supervisionar e delegar funções e atribuições para os demais órgãos executivos. Apesar disso, né, ele tem também essa questão de armazenar essas informações, tá bom? No seu banco de dados através da Base Índice Nacional de Condutores Habilitados, que é a BINCO, tá? Lembrando que a sua sede também fica em Brasília e ele tem, claro, jurisdição sobre todo o território nacional, porque, claro, ele está em âmbito federal ali. Então, tá aí, pessoal, é isso que eu preciso saber sobre o SENATRAN atualmente.
Bom, a gente tem também outro órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN. Você pode perceber que o DETRAN está no âmbito estadual. Pessoal, o DETRAN é o Departamento Estadual de Trânsito. Departamento Estadual de Trânsito. Bom, o DETRAN também é um órgão executivo, claro, só que dos estados, e ele tem a finalidade de cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito ali nos limites da sua jurisdição. O que que a gente vai atribuir de finalidade para o DETRAN? O DETRAN, pessoal, ele tem a finalidade de expedição. O que que ele vai expedir? Ele vai expedir documentos. Que documentos são esses? Bom, LADV é um tipo de documento que ele vai expedir. O que é a LADV? Licença de aprendizagem de direção veicular. Ele vai expedir o que também? ACC, que é autorização para conduzir ciclomotores. Ele vai expedir o que também? PPD. O que é a PPD? Permissão para dirigir. Ele vai expedir CNH. Ele vai expedir o que mais, pessoal? CRV. CRV também pode ser chamado de DUT, tá, pessoal? Ou DUT, que é o documento único de transferência. DUT, tá? Ele vai fazer o que também? Emitir o CRLV, que também pode ser chamado de CLA, que é o certificado de licenciamento anual, pode ser usado essas duas nomenclaturas. E é isso que ele vai expedir. A gente vai ligar ao DETRAN expedição. Claro que ele também vistoria, ele vai licenciar, ele vai emplacar, ele também vai trabalhar processo de habilitação. Então, ele tem várias atribuições. Só que em questões, geralmente o DETRAN está associado a expedições de documentos, que são esses documentos que a gente está vendo aí na tela. Certo? Agora a gente vai falar dos órgãos executivos de trânsito rodoviários. Aí aparece agora quem aqui, ó, com D também, DENIT. O DENIT vai estar no âmbito federal. Mas o que é o DENIT? O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. É o nome aí, ó, infraestrutura. Ele é um órgão executivo rodoviário aí da União. Ele vai ter autonomia sobre as rodovias e estradas no âmbito federal. E ele tem a finalidade, pessoal, de planejar, de operar o trânsito no âmbito da sua jurisdição. Ele também está relacionado à construção e manutenção das rodovias e estradas federais, tá? Tanto das rodovias e estradas federais, tá bom? Essa é a função aí do DENIT e suas atribuições. A gente tem também o DER. O DER é o Departamento de Estradas e Rodagens. Departamento de Estradas e Rodagens. O DER, pessoal, faz a mesma coisa que o DENIT, o que fica muito fácil, só que ele faz no âmbito estadual. Ele também é um órgão executivo rodoviário, só que do estado. Ele tem autonomia sobre as rodovias e estradas estaduais. A sua sede, pessoal, e que tem por finalidade planejar, né, e operar o trânsito ali no âmbito da sua jurisdição, tá bom? Onde ele atua, né, sua sede, na questão das rodovias e estradas no âmbito estadual. Né, rodovias e estradas no âmbito estadual e também nas rodovias e estradas distritais, tá bom? No âmbito distrital também, ele tem essa finalidade. Então, ele faz a mesma coisa, ele vai operar, ele vai planejar ali o trânsito no âmbito da sua jurisdição, também vai trabalhar com a manutenção, a construção dessas vias e rodovias no âmbito estadual e também no âmbito distrital. Beleza? E eles são considerados órgãos executivos, né, rodoviários. Temos aí que os executivos, eles são ramificados em executivos de trânsito, Senatran e Detran, executivos rodoviários, DENIT e DEA. A gente tem ali os executivos fiscalizadores e temos também, em consequência disso, os executivos recursais, que a gente vai conhecer. Então, para ficar gravado e ficar na tela aí, ó, Senatran, o que ele é? Ele é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Ele vai organizar e manter o quê? Cadastro do RENASH e do RENAVAN. RENASH, referente ao condutor, RENAVAN, referente ao veículo. Né? Então, vai ficar armazenado para que, se ele quiser saber sobre um veículo de todo o território nacional, ele vai achar o banco de dados, vai achar ali as informações do proprietário, endereço e o que mais ele precisar e necessitar, dependendo da sua intenção. E o RENASH também vai saber todas as informações sobre aquele condutor, né?
se a habilitação dele é legalizada, se ele está ok, se não está vencida, se tem pontuações, infrações, quais cursos que ele tem, enfim, dependendo do órgão que deseje, né, verificar os seus dados, dependendo do que você também está realizando ali com a sua habilitação. Então, ele organiza e mantém RENASH e RENAVAN. Ele armazena essas informações. DETRAN. O DETRAN ele vai expedir PPD, CNH, CRV ou DUT, CRLV ou CLA, LADV, enfim. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Né, de transporte também, o que ele vai fazer? Ele é um órgão executivo rodoviário da União, ele está referente ali às rodovias federais, estradas e rodovias federais. Então, ele vai trabalhar a construção, a sinalização, a manutenção delas. É muito importante. Temos o DER, que faz a mesma coisa, só que no âmbito ali distrital. Então, ele está relacionado às rodovias estaduais e distritais, né, as rodovias e estradas, também vai construir, sinalizar e trabalhar a manutenção no âmbito ali estadual. Bom, agora a gente vai conhecer os órgãos executivos fiscalizadores, que tem um macetezinho que é através da letra P, tá bom? P. Entrou aqui, ó, PRF, Polícia Rodoviária Federal, o que é bem tranquilo. Compete à Polícia Rodoviária Federal, pessoal, o quê? Ela vai exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito, ela vai cumprir e fazer cumprir a legislação no âmbito que ela está inserida, né, e as demais normas pertinentes. Ela vai também inspecionar, ela vai fiscalizar o trânsito ali nas estradas e rodovias no âmbito federal, vai fazer patrulhamento, entre outras diversas finalidades. A gente tem também a Polícia Rodoviária Estadual, ou também a PM, que a gente vai ver aqui, que é a Polícia Militar, só que a Polícia Militar é através de convênio firmado. Bom, a PRE faz a mesma coisa que a PRF, claro, só que no âmbito estadual. Tranquilo. E a Polícia Militar? Bom, pessoal, a Polícia Militar, ela vai executar a fiscalização de trânsito quando convênio firmado. O que isso significa? Significa que numa região onde esteja desprovido de agentes de trânsito, de pessoal capacitado ou autoridades de trânsito para fiscalizar ali a região que ele tem jurisdição, né, que ele tem autonomia, o que ele vai fazer? Ele vai ali, faz um acordo com a PM, Polícia Militar, é o seguinte, eu vou credenciar aqui vocês, então vocês vão trabalhar para mim, vocês vão ser agentes de trânsito, de certa forma, né, e vão fiscalizar certa região que eu vou, né, inserir vocês. Então, é através de convênio firmado. A PM, ela vai trabalhar para o órgão de trânsito através de convênio firmado. Ela foi atribuída essa tarefa aí, né, dessa maneira. Então, não esqueçam que a PM é através de convênio firmado. Então, ela vai atuar como agente do órgão ou da entidade executiva ali de trânsito, né, ou executiva rodoviário, concomitantemente com os demais agentes que são credenciados, né? Então, é como se fosse ali agentes comissionados, né, que foram delegados por uma tarefa aí, pode ser por determinado período de tempo, que pode prorrogar sempre que quiser, ou pode ser, né, de forma ali, com tempo indeterminado também, depende, claro, da autoridade de trânsito, como ele quer fazer esse convênio. Então, eles são órgãos executivos fiscalizadores. Temos também aí a JARE, pessoal. A JARE, pessoal, que está aí na tela, é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Tudo que está relacionado a recorrer é JARE. Então, fica bem fácil acertar as questões relacionadas à JARE, né, como um dos órgãos aí que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. As JARES, pessoal, elas são órgãos colegiados. O que significa um órgão colegiado? É que ela não tem um presidente, um único dirigente, né? São várias pessoas ali que vão, claro, deliberar, pegar essas recorrências, esses documentos, buscar as informações aí referente os recursos que são interpostos pelos condutores infratores, né? Então, ela tem aí essas atribuições. Então, ela julga os recursos interpostos pelos infratores, ela tem também a finalidade de solicitar aos órgãos ou entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários informações complementares
que estão relacionadas aos recursos, onde esses recursos podem ter uma finalidade, pessoal, de uma melhor análise da situação. Por exemplo, você foi pego transitando com velocidade superior em uma via, mas você alega que não estava, e ele vai lá nesses locais e coleta dados, informações, aí foi constatado através das informações que o equipamento de fiscalização poderia estar quebrado, não foi feita a regulagem, então você foi lesado por algo que estava irregular. Então, a Jari, ela faz isso, né? Ela vai atrás das informações para saber, né, e fazer uma análise da situação ocorrida para saber se você tem razão ou quem tem razão é o órgão de trânsito. Ela também tem a finalidade de pegar e encaminhar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos também rodoviários as informações sobre problemas observados nas autuações. Por exemplo, as autuações estão inconsistentes, tem muitos problemas aí com as autuações que a gente vai conhecer. Basicamente, a autuação é quando o agente de trânsito, ele lavra ali o ocorrido, lavrar e preencher, né? Ele pega aquele caderninho dele, aquele bloquinho e vai lavrar de toda a situação que você veio a cometer. E no auto de infração de trânsito, no momento que o agente está lavrando você, ele tem que colocar e preencher o caderninho com informações relevantes. Se alguma das informações, por exemplo, não forem colocadas, é considerado inconsistente, e por conta de ser inconsistente, aquele auto de infração ele tem que ser arquivado, ele não tem que valer. Então, a Jari ela tem essa finalidade, né, de apontar, né, sobre essas autuações, sobre essas inconsistências, né, para que não se repita ali sistematicamente, para que não ande acontecendo sistematicamente, possa ser resolvido e você e outras pessoas não possam, né, ser lesadas por erro, né, humano ou através dos aparelhos aí de fiscalização. Beleza? Então, é isso que a Jari faz. E, para não esquecer, ela é um sistema colegiado, ela é responsável pelo julgamento de recursos interpostos, né, contra penalidades que são aplicadas pelos órgãos e entidades executivas de trânsito ou os rodoviários. Então, a Jari aí, ela é quem vai brigar por você em primeira instância. Aí a gente tem aqui, pessoal, a PRF, ela vai realizar o patrulhamento ostensivo nas rodovias e estradas federais. A gente tem a Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal, né, que é através de convênio firmado. Caiu a palavra convênio firmado, ou só a palavra convênio, eu já sei que ele está falando da Polícia Militar. Então, é bem tranquilo nas questões que a gente vai fazer futuramente. A Jari, ela julga aí os recursos interpostos pelos infratores em primeira instância. O prazo, pessoal, para que você recorra à Jari é de 30 dias, né? Você tem 30 dias para estar se apresentando a ela. Passou o prazo de 30 dias, você já não pode, né, procurar a Jari para se defender aí de algumas ilegalidades ou de alguma maneira que você foi lesado aí pelos órgãos executivos de trânsito ou os órgãos executivos rodoviários, né, através de fiscalizações que foram feitas. Aí tem também o quê? A Ciretran. A Ciretran também é um órgão executivo, pessoal. Como está aí na tela, ela é a Circunscrição Regional de Trânsito. Pessoal, a Circunscrição Regional de Trânsito, que é a Ciretran, ela nada mais é do que uma filial do Detran. A nossa Detran fica onde? Fica no âmbito estadual. E ela fica na capital de cada estado, ou seja, a nossa Detran fica em São Luís. Aí, como é que a Detran vai atender São Luís e todas as regionais ali? Então, o que ela faz? Ela cria filiais, né? Dessa maneira, mais simples. Ela cria filiais, que são a Ciretran, onde a Ciretran, pessoal, vai ali atuar no âmbito da sua jurisdição, claro, a mando da Detran. Bom, ela é um órgão e entidade executiva de trânsito dos municípios. Ela vai atuar ali nos municípios. Professor, qual é a finalidade que eu vou lembrar da Ciretran? Porque a gente tem em mente que a Ciretran faz tudo que o Detran faz. Não exatamente. Na Ciretran, tu solicita coisas que é passado para o Detran vai autorizar ou não e vai enviar e encaminhar de volta para a Ciretran. A Ciretran faz basicamente quase tudo, quase. Ela chega perto do que o Detran faz, né? Só que assim, ela é subordinada ao Detran, ela atende nos municípios, né, no interior dos estados aí. E qual é a finalidade dela? Ela vai cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas ali no âmbito da sua jurisdição. Qual é a finalidade que está integrada a ela? Pessoal, você vai lembrar que a Ciretran é responsável por licenciar e emplacar veículos. Se alguma questão perguntar sobre Ciretran mais ou menos,
Se for nesse sentido, nesse contexto, ela licencia sobre a sua finalidade, licenciar e emplacar veículos. Então, tá aqui, ó, registrar e emplacar os veículos. Essa é a finalidade e atribuição que algumas questões perguntam ou citam ou querem saber se os candidatos sabem sobre esse DETRAN, tá bom? Essas são as finalidades. Bom, tem aí um mapazinho conceitual, né? SNT, ou Sinatran, como pode ser chamado. Temos aí os nossos órgãos normativos, temos ali os órgãos executivos. Aí você acabou de perceber aqui que entrou mais um executivo, que eu não mencionei antes, porque eu gosto de mencionar exatamente agora, quando aparece, que é a prefeitura. Pessoal, a prefeitura, ela pode ser considerada um órgão executivo? Pode, tá? Ela pode. E a prefeitura, pessoal, quando ela está integrada ao Sistema Nacional de Trânsito, a prefeitura, ela pode ali, no âmbito da sua jurisdição, trabalhar tarefas de sinalização, fiscalização, e ela pode aplicar as penalidades e até mesmo a educação para o trânsito. Então, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele entende que cada município, ele possa gerir o seu próprio trânsito dentro de seus limites, onde ele pode criar órgãos municipais, né, como, por exemplo, o Departamento Municipal de Trânsito, né, que vai planejar, coordenar e gerenciar todas as ações e implementação de políticas municipais ali de transporte, de trânsito, de infraestrutura, executar, regulamentar, né, as vias públicas e promover ações educativas também. A prefeitura ela tem essas atribuições, né? Então, ela vai planejar, regulamentar, operar o trânsito de veículos, operar o trânsito de ciclistas, pedestres e animais, desde que, claro, ela esteja vinculada de maneira correta e integrada ao Sistema Nacional de Trânsito, porque o CONTRAN entende que o município, claro, ele pode gerir seu próprio trânsito, tá? Então, claro que o município não vai fazer tudo o que ele quiser. Ele passa também por uma fiscalização do DETRAN para saber se ele está atuando de acordo com a sua, né, com as suas finalidades. Ele não pode ultrapassar ali seus limites. A prefeitura também, se cair, pessoal, perguntando, ela é um órgão, sim, executivo de trânsito. Então, beleza. A gente tem algumas informações aqui para passar para vocês, que é muito importante, que é o quadro de órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, para ficar bem mais claro, bem mais enfático, né? Enfatizado para vocês, e tá aí. CONTRAN estabelece as normas e estabelece também resoluções. O que ele faz? Ele coordena o Sistema Nacional de Trânsito e também ele estabelece as câmaras temáticas, tá? Que são órgãos vinculados a ele, que vão deliberar sobre possíveis mudanças na lei e, claro, oferecer sugestões e embasamentos técnicos sobre essas possíveis mudanças ou, né, reajustes. Beleza. DENATRAN, que hoje em dia é chamado de SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, ele vai registrar CNH através do RENASH e registrar informações através do RENAVAN, os veículos. Vai ficar tudo armazenado no banco de dados do SENATRAN, que vai para a base nacional, que é a BINCO, Base Nacional, né, Base em Índice Nacional de Condutores, ou Base em Índice Nacional de Condutores Habilitados, como você preferir. Temos aí a DETRAN, que está relacionado à formação de condutores e à expedição da CNH e da LADV, entre outras expedições também. Ele vai expedir documentos. A JARE faz o quê? Ela julga os recursos de infrações, que são interpostos, ou seja, começou falando de julgar, julga os recursos interpostos, é JARE, pessoal, não tem erro. E outra informação também é que a JARE é um sistema colegiado, tal como as câmaras temáticas, né? Tal como alguns órgãos normativos. Se você perceber bem, em cada âmbito, seja federal, seja estadual, seja municipal, tem a sua própria JARE. Então, tem a JARE do âmbito federal, dependendo de como está acontecendo esses recursos, ó, cada âmbito tem a sua própria JARE, seja no estadual ou seja no municipal, tá? Cada âmbito tem a sua própria JARE. Beleza? Os problemas federais, a JARE de lá que vai resolver. Dos estaduais, a JARE de lá que vai resolver. Dos municipais também, né? Para que seja mais sistemáticozinho, mais organizado e ela consiga, de fato, lidar com todos esses recursos que possam estar sendo, né, feitos pelos condutores. E é isso, pessoal. É muito bom esse assunto do Sistema Nacional de Trânsito. Então, são todos esses órgãos e todas essas finalidades que a gente precisa estar
apontando e realmente conhecendo aí de cada um. Passando adiante, a gente vai abordar agora um assunto bastante importante também, que fala da classificação das vias. Pessoal, as vias elas têm classificação. Esse assunto é um assunto que cai bastante quando a gente fala aí, né, de legislação. Então, as vias, o que é uma via? A via nada mais é do que uma superfície por onde vai transitar os veículos, vai transitar ali as pessoas, vai transitar os animais, onde compreende a pista, compreende a calçada, o acostamento, a ilha e canteiros centrais, tá? Então, a gente vai abordar o que é essa classificação. Por quê? Porque muitas vezes não vai existir uma sinalização, muitas vezes não tem uma placa dizendo, por exemplo, qual é a velocidade máxima para aquela via, não tem dizendo que tipo de via é. Então, não é porque não diz que a gente não vai se adequar à velocidade que vai ser prevista pela legislação, onde a gente vai trabalhar o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre a velocidade máxima permitida nas vias, e vamos também conhecer quais são essas características que definem ela. Por exemplo, a gente vai ter as vias classificadas em rurais, as vias são classificadas em rurais e classificadas em urbanas e urbanas. Rurais e urbanas. Onde as rurais, pessoal, as rurais elas são subdivididas em estrada e rodovia. E temos também rodovia. E as urbanas, elas são ramificadas ali entre trânsito rápido, ela é arterial, coletora e local. Então, a gente vai entender quais são as velocidades máximas e as características que definem elas. Então, o que está atrelado ao artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, vamos conhecer. Vou mostrar aqui no slide só um instante. Vamos conhecer aqui agora. Bom, via a gente já sabe o que é. É a superfície por onde transitam, ou seja, está aí via terrestre, que advém aí do artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, né? Que é a superfície por onde transitam os veículos, transitam as pessoas e animais, onde compreende a pista, a calçada, o acostamento, ilhas e canteiros centrais, certo? Essa é basicamente as vias. E as vias, pessoal, elas são classificadas e subdivididas em dois tipos. Vias rurais, onde no âmbito rural ela é de responsabilidade dos órgãos executivos de trânsito, DENIT no âmbito federal e o DER no âmbito estadual. E a gente já sabe o que eles fazem. E a gente tem ali as urbanas de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito, ou Departamento de Trânsito, DETRAN, tá? DETRAN. Agora vamos ver aí como elas são divididas. Bom, as vias rurais, elas são quantas? Elas são duas. São as estradas e são as rodovias. Aí, o que é uma estrada? A estrada, pessoal, nada mais é do que uma via rural não pavimentada, que não contém pavimento. E a rodovia é uma via rural que contém pavimento, ou seja, ela é pavimentada. Por que eu preciso saber disso? Porque, dependendo do contexto ou nas questões, pode cair estrada. Aí eu já sei das alternativas. É o quê? Uma via rural pavimentada, não pavimentada? Enfim, outras informações que possam ser acrescentadas nas alternativas. E rodovia, ela é o quê? Aí eu sei que é uma via rural pavimentada, que contém pavimento. Ou pode cair simplesmente, uma via pavimentada é o quê? É uma estrada, é uma rodovia, é uma via urbana, né? Enfim, a gente saberia que era uma rodovia. Então tá aí, vias rurais são duas, estradas e rodovias. Uma é pavimentada e a outra não. Temos aqui um exemplo de uma via rural não pavimentada, no caso da estrada. E temos aí uma rodovia que é uma via rural que contém pavimento, né? Pavimentado. Tranquilo. Falando aí da classificação das vias, pessoal, a gente vai falar das vias urbanas, tá? As vias urbanas, elas se ramificam em quatro, que é a via de trânsito rápido, a via arterial, a via coletora e a via local, tá bom? Bora, vamos conhecer cada uma. Então, o que é via urbana? A via urbana são as ruas, são as avenidas, as vielas, os caminhos e tudo que é similar abertos ali à circulação pública.
que está situado na área urbana e vai estar caracterizada principalmente por possuírem ali, ao longo da sua extensão, imóveis edificados, tá? Imóveis edificados. Essa é basicamente aí a via urbana. E a via urbana, a gente já sabe que ela é de responsabilidade do DETRAN, né, Departamento de Trânsito, ou Departamento Estadual de Trânsito. Ela tem aí a via de trânsito rápido, a via arterial, via coletora e via local. Se uma questão perguntar assim, quais são as vias terrestres? Se ele perguntar via terrestres, ele está falando do todo. A via terrestre é tanto vias rurais quanto vias urbanas. Ó, vias urbanas, tá? É tanto as vias rurais quanto as vias urbanas. Agora, se ele perguntar quais são as vias rurais somente, aí eu vou dizer que é estrada e rodovia. E se ele perguntar quais são só as vias urbanas, aí está aqui, trânsito rápido, arterial, coletora e local. Tá? Por que eu estou conhecendo todas elas? Porque daqui a pouco eu vou precisar saber quais são as velocidades máximas permitidas em cada uma que trabalha aí o artigo 61. Porque muitas vezes, pessoal, não vai existir ali uma sinalização, e não é porque não existe uma sinalização de trânsito que eu não tenha e não tenho que saber qual é a velocidade que eu tenho que trafegar naquela via. Eu tenho que saber, eu tenho que reconhecer, porque é uma obrigação de cada condutor. Porque o condutor, ele é e será o principal responsável pelas ações que ele vai vir a cometer. Então, se ele comete qualquer ação, né, qualquer inobservância ao preceito da legislação, ele vai ser penalizado. Então, ele tem que ter responsabilidade aí, entender e conhecer todas as normas e regras, porque é uma obrigatoriedade que ele conheça. Ok, vamos conhecer cada uma. Então, como é que eu vou definir uma via de trânsito rápido? Como é que eu vou caracterizar ela? Como é que vai ter lá uma informação no texto que me faça perceber que ele está falando de uma via de trânsito rápido ou ele vai estar falando ali de uma arterial, coletor e local? Bom, bem simples. Eu deixei aqui grifado as palavras destacadas, né, sublinhadas e também grifados em azul aí, bacaninha. Ou elas serão palavras-chave que vão fazer com que você, de imediato, saiba identificar de qual via urbana ele quer ou ele está, né, falando. Por exemplo, a trânsito rápido. A trânsito rápido vai ser aquela via que é caracterizada por acessos especiais. Inclusive, grava essa palavra, acessos especiais, tá? Acessos especiais. Ou seja, a trânsito rápido, ela tem um trânsito livre, ela não tem interseções em nível, que é cruzamentos, não tem ali a presença de cruzamentos. Ela é sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, lotes esses que fazem limite com a via. Lotes lindeiros, pessoal, vai estar associado ao artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro, que a gente vai conhecer lá nas normas de circulação e conduta, que basicamente está relacionado com situações ali que tem casas, prédios, assim, enfim, são aquelas regiões urbanas que compreendem esses locais com prédios que fazem limite com a via, prédios, lojas, essas coisas, né? E também na via de trânsito rápido não tem a travessia de pedestre. Por quê? Porque ela é uma via de trânsito rápido, ela não pode ter essas interferências aí, porque você vai fluir, o trânsito é mais rápido. E se tiver a presença dessas situações, como o trânsito livre, cruzamentos, por exemplo, ou travessia de pedestre, pode ser um risco à segurança tanto dos condutores quanto dos pedestres ali naquela localidade. E a velocidade máxima permitida numa via de trânsito rápido é de 80 km por hora. Se perguntar qual é a velocidade máxima que é permitida na trânsito rápido, é de 80 km por hora. Bom, pronto, eu já sei identificar uma via de trânsito rápido. É aquela caracterizada por acessos especiais. Só a palavra acessos especiais já pode me ajudar bastante a identificar que a questão possa estar se referindo a uma via de trânsito rápido, tá? E entre outras possibilidades, como o trânsito livre, ela não tem a presença de cruzamentos e nem tem acessibilidade aos lotes lindeiros, que é lotes que fazem limite com a via, e ela não tem ali a travessia de pedestres no mesmo nível. E a velocidade máxima para ela é de 80 km por hora. Eu não posso ultrapassar essa velocidade, tá, pessoal? Porque essa velocidade ela é atribuída através da legislação. Por quê? Porque a sinalização ela é prevista de duas maneiras. Pela sinalização mesmo, a visual, dotada por placas ou inscrições no pavimento,
ou a semafórica, ou dispositivos auxiliares de segurança, ou dotadas ali pelo agente de trânsito, enfim, dessa maneira. Ou pela legislação, né? Que são pelas normas. As normas de circulação e conduta que você tem que conhecer e a gente vai ser apresentado ao decorrer do curso. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai falar aqui, ó, da arterial. Bom, arterial é aquela caracterizada por interseções em nível, ou seja, na arterial já tem a presença de cruzamentos. Então já fica ligado que já pode ter ali nas suas imediações a presença de cruzamentos dessa maneira, por exemplo. E geralmente, não sempre, né, não quer dizer que é uma regra geral, mas geralmente, na maioria das vezes, é controlada essas intersecções em níveis, esses cruzamentos, por semáforo. Ela é semaforizada, né? Geralmente é controlada por semáforo. E vai ter acessibilidade aos lotes lindeiros, os lotes que fazem limite com a via, e ela vai ter também finalidades aí de acesso às vias coletoras e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, e a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. A gente vai ter aqui a coletora, que é aquela destinada a coletar. Pronto, a coletora é a mais fácil e tranquila. A palavra-chave é coletar. Caiu coletar, coletora. Ela coleta e distribui o trânsito, onde você ali vai ter a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais. Ela vai possibilitar o trânsito dentro das regiões da cidade e a velocidade máxima permitida numa coletora é de 40 km por hora. Tranquilo? Temos também aqui a local. A local vai ser aquela caracterizada por intersecções em nível, cruzamentos, não é semaforizada e ela é destinada apenas ao acesso local ou área restrita. A palavra-chave aí é área restrita. Então a palavra-chave aí é área restrita, tá, pessoal? Velocidade máxima 30 km por hora. Então essas são as características. Eu tenho que saber dessas características? Sim, tem que saber. Pode cair muitas questões querendo saber qual é o tipo da via que ele está se relacionando ali. Ele dá uma informação, por exemplo. Ele dá qual é a via que é destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito. Aí tem a palavra-chave, coletar. Aí ele dá as opções, trânsito rápido, arterial, coletora, é estrada, é rodovia, enfim. Você vai ter que saber identificar qual é a via que ele quer. Ou ele pode relacionar a velocidade máxima permitida. Qual via tem a velocidade máxima permitida de 60 km por hora? A gente vai ter que saber que é arterial, enfim, questões dessa natureza que costumam cair. Então, para ficar bem gravado, a velocidade máxima nas vias. A gente até viu aqui já, mas está aqui, ó. A velocidade máxima, pessoal, em cada via é definida pela legislação e pela sinalização. Como assim? Se tem uma placa, você está numa via e lá tem uma placa dizendo que você pode ir até 110 km por hora, desculpa aqui, não deu, mas passou, mas entendemos, né? Você pode trafegar até 110. Agora, se não tem placa de maneira alguma, significa que eu posso andar a 110 ao meu bel prazer? Eu que vou decidir? Não. Senão você vai estar cometendo infração por ultrapassar a velocidade máxima que é permitida naquela região, porque você tem que saber que tipo de via é aquela. Ah, ela é uma rodovia, posso ir, dependendo da velocidade, dependendo de como ela seja, pista dupla ou pista simples, a 110 ou a 100 km. E a gente vai ser apresentado já já, tá? Então é isso. E existem 3 tipos de infrações para aquelas pessoas que ultrapassam a velocidade máxima permitida, dependendo muito da porcentagem que você ultrapassou a mais. Se for até 20%, se você ultrapassou a velocidade máxima permitida até 20%, isso é caracterizado infração média. É caracterizado como infração média. Se você ultrapassou a velocidade de 21% até 50% da máxima permitida, tá a mais, né? Entre essas porcentagens, é considerado infração de natureza grave. Lembra, média gera 4 pontos, grave gera 5 pontos. Se for mais de 50% da velocidade máxima permitida que você está ultrapassando, mais de 50% significa que é gravíssima. Então, essa gravíssima aqui, ó, ela leva 7 pontos e ela ainda vai ter uma multa, né, que é a multa com o valor dela normal,
que é de R$ 293,47, ela vai ter um fator agravante que vai multiplicar por 3 o valor por conta da gravidade da situação. Além do fator agravante, ela tem outra penalidade que vai recair sobre o condutor, que é a suspensão do direito de dirigir, que é uma suspensão por prazo determinado pela autoridade de trânsito, dependendo de como ele deseja aplicar. Geralmente, as penalidades de suspensão duram 1 ano, ou seja, você vai ficar 1 ano sem poder trafegar com seu veículo para o qual você foi suspenso. Então é isso. Olha como é grave. Então, essas são as penalidades. Ó, ela pode ser média, ela pode ser grave ou gravíssima, depende de quanto você ultrapassou a mais. Tá? Então, em vias não sinalizadas, os limites de velocidade eles são os seguintes, através do artigo 61. Oi. Repete aí para mim a pontuação. Vou botar cada aqui, infração dessa. A leve é 3 pontos. A média, eu vou botar aqui só a letra inicial que fica mais prático. A média é 4 pontos, a grave é 5 pontos na carteira que você vai pegar, cometendo essa tipificação de infração. E a gravíssima, a gente vai conhecer esse processo tudinho bonitinho lá em infrações, tá? Mais para frente a gente vai conhecer, mas só porque eu gosto de adiantar, para que vocês já fiquem sabendo. E a gravíssima é 7 pontos. Aí eu vou repassar também os valores das multas de cada um. Então é isso. Deu para pegar? Deu, sim. Obrigado. Na hora. Então vamos lá, pessoal. Em vias urbanas, trânsito rápido, a velocidade máxima que eu não posso ultrapassar, o máximo que eu posso trafegar nela é de 80 km, tá? Eu também não posso trafegar a menos da metade do valor aí, ó. Se eu tiver em 39 km numa via que eu posso ir até 80, eu vou estar cometendo infração também. Eu estou a menos da metade. Inclusive, é infração de natureza média, né? Inclusive, é média. Ficar menos da metade. Está relacionado até o artigo 62 do Código de Trânsito Brasileiro. A gente vai já ver. Arterial, 60 km, a velocidade máxima permitida. Coletora, 40 km a máxima permitida. E a local, 30. Isso quando não tem placa. Se tem uma placa dizendo, você está lá na via e você identificou que aquela via, por exemplo, é uma coletora, e você sabe que pela legislação você pode ir a 40, mas tem uma placa dizendo que você pode ir a 60, você pode ir a 60, porque a placa está regulamentando que sim, e a autoridade de trânsito que tem jurisdição sobre aquela via, ela que vai responder por qualquer tipo de problema relacionado a essa questão. Se a sinalização permite, você pode. Mesmo que a via é classificada como coletora, por exemplo. Bom, e a velocidade máxima permitida numa estrada e numa rodovia? Professor, a gente não viu. A gente viu das vias urbanas e das vias rurais, que é a estrada e rodovia. Vamos conhecer agora. A estrada é uma via rural não pavimentada, bacana. A velocidade para todos os veículos que nela trafegam é de 60 km por hora. Então, é a mais simples, é a mais tranquila, mais fácil de memorizar. A estrada para todos os veículos será de 60 km por hora. Em rodovia, a via rural pavimentada, né? Bom, sobre a via rural, pessoal, pavimentada, que é a rodovia, tem 2 tipos e tem também algumas condições. Ela pode ser pista simples ou pista dupla. O que significa pista dupla? Significa mão dupla de direção, ou seja, eu tenho aqui uma via, tem veículos que vão trafegar nesse sentido e tem veículos que vão trafegar nesse sentido, ou seja, mão dupla é isso. Duplo sentido de direção, sei que vocês sabem tranquilamente. E mão simples, que também pode ser chamado de mão única, é quando os veículos trafegam no mesmo sentido. É quando a faixa, né, a pista de rolamento comporta várias faixas no mesmo sentido. Né? Essas aqui são as marcas longitudinais, as marcas que fazem a divisória da pista. Né? E a gente tem aqui, ó, pista dupla é duplo sentido, pista simples, todo mundo no mesmo sentido. Aí ele diz o seguinte, ó, automóveis, caminhonetas e motocicletas, quando em pista dupla, trafegam a 110 km. Mas, para trafegar a 110 km, tem que ser um automóvel, uma caminhoneta e motocicleta. Em pista dupla é 110. Esses mesmos veículos, automóveis
caminhonetas e motocicletas em pista simples só poderão a 100 km. Então, tem questão que vem com pegadinha e ele vai definir e vai conceituar se é pista simples ou pista dupla para que você, né, possa responder ali a questão adequadamente, ou se você tiver confuso, pode acabar errando também. Então, pista dupla, esses veículos aí a 110, pista simples, 100 km. Beleza? Professor, e os demais veículos, como ônibus, micro-ônibus, eles vão trafegar que velocidade? Bom, ônibus, micro-ônibus e demais veículos, tanto pista dupla quanto pista simples, trafegam a 90 km por hora. Viu? Essas são as velocidades máximas que são determinadas aí pela legislação, tá? Então tá aí na tela para que vocês possam dar umas olhadinhas e verificações aí tranquilo. Ok, pessoal, vou só verificar uma coisa aqui no sistema, um momentinho. Então tá aí, pessoal. Bom, se existe a velocidade máxima, pessoal, daqui a pouco, né? Está sendo apresentado, na verdade, agora, né? Está sendo apresentado para a gente aqui agora a velocidade mínima. Se existe a máxima, que eu não posso ultrapassar, existe a mínima também que eu não posso trafegar. Ou seja, a velocidade mínima está relacionada ao artigo 62 do Código de Trânsito Brasileiro. O que é que ela diz? Ela diz basicamente o seguinte, que a mínima permitida, ela não pode ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida pela legislação, onde é respeitada também as condições operacionais da via. As condições que ela se encontra, ou se você está sob situação adversa também, né? Que são situações que geram potencial maior de risco, como chuva, neblina, entre outras coisas. Então, você tem que se adequar também à velocidade mediante as situações adversas. Então, esse artigo 62 prevê o seguinte, que a velocidade máxima não pode ser inferior a 50%, né? Desculpa, a velocidade mínima não pode ser inferior a 50% da máxima. Por exemplo, ele dá aqui uma questão, por exemplo, que a via de trânsito rápido, a velocidade máxima é quanto? 80 km. 80 km por hora. Qual seria a mínima dela? Por exemplo, 50% dela. Ó. 50% de alguma coisa, pessoal, é a metade. Então, basta pegar 80 aqui, ó, e dividir por 2. Se você, que vai dar, obviamente, 40, né? 40 km por hora. Se você, numa via de trânsito rápido, está abaixo de 40, ou seja, para que considere infração, seria 39 para menos, né, de 39 km para menos, você vai estar cometendo infração de natureza média, tá bom? O que significa que você não pode trafegar a metade da máxima permitida. Então, esse cálculo da mínima tem que ser feito através da máxima. Para você saber a mínima, você tem que conhecer a máxima. E a máxima não pode ser 50%, né? Não pode ser menos de 50% da máxima. Então, isso aqui é um exemplo, né, de um cálculozinho rápido que a gente pode estar fazendo para verificar. Então, está aqui, ó. A velocidade mínima não poderá ser inferior a 50%, ou seja, a metade da máxima. Basta pegar a máxima e dividir por 2. E menos daquele resultado é infração média. Você não pode trafegar, porque você está numa via de trânsito rápido, onde você pode trafegar até 80 e está a 39 km ou a menos que isso, você vai obstruir o fluxo de passagem do trânsito. E essa obstrução pode causar acidentes, pode ocasionar situações bem mais sérias, né? Mediante aí ao tipo de situação que você se encontra. Aí existe também aqui o artigo 43 que fala sobre a velocidade segura. Aí ele diz aqui, ó, em vias de grande movimento e rápido escoamento, é preciso acompanhar o fluxo sem obstruir os veículos. Ou seja, em vias locais, precisamos dirigir em baixa velocidade, onde você vai prever que as pessoas possam estar mais descontraídas e desatentas. Então, a velocidade segura, ela depende de onde você está. E você tem que se adaptar àquela situação, claro, respeitando a legislação de trânsito e as normas que é impostas naquela situação, e também ficando atento às situações adversas, onde situações adversas são condições desfavoráveis que afetam
o modo de dirigir ou a dirigibilidade do condutor, que vai aumentar potencialmente a chance de você se envolver em acidente de trânsito, tá? Então, tem até umas informações muito importantes que diz o seguinte: o órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre aquela via, ou seja, o órgão ou entidade de trânsito que tem jurisdição, que tem autonomia sobre aquela via, ele pode regulamentar por meio de sinalização, claro, tem que sinalizar, a velocidade superior às estabelecidas pelo CTB. Quais são as velocidades estabelecidas pelo CTB, pessoal? São as velocidades máximas que a gente acabou de conhecer. Por exemplo, a de trânsito rápido é 80, mas o órgão ou entidade que tem autonomia naquela via, por meio de sinalização, ele pode decidir qual é a velocidade. Ele fez ali uma engenharia de tráfego, ele fez um estudo e percebeu que, apesar daquela via ser uma via de trânsito rápido, ele pode, ou os condutores podem trafegar até 100 km por hora, que ainda vai estar seguro. Só que, claro, ele tem que especificar através de sinalização regulamentada. Ou seja, ele vai tornar as velocidades superiores às estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Porém, contudo, todavia, a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade nunca. A máxima, através de sinalização, você pode alterar. Agora, a mínima não pode ser alterada. Ela não pode ser inferior a 50%, a metade da máxima, estabelecida aí no Código de Trânsito Brasileiro. E, claro, tem que ser respeitadas as condições operacionais do trânsito e da via, né, para que a gente tenha o trânsito seguro, né, legal e tranquilo. Então, tá aí essas informações. Trago aqui também um mapa conceitual para que fique bem mais gravado e as observações para que vocês nunca esqueçam. Tá? Vias urbanas são 4. Trânsito rápido, arterial, coletor e local. Trânsito rápido, palavra-chave, acessos especiais. Velocidade máxima permitida, 80 km por hora. Arterial, vai ter ali, ó, geralmente, ela vai ser controlada por semáforo, ela vai ser semaforizada. Temos aí com velocidade máxima 60 km por hora. Coletora, o que ela faz? Ela coleta e distribui. Velocidade máxima 40 km por hora. E a via local, áreas restritas. É a palavra-chave para você identificar no possível texto. 30 km por hora. Vias rurais são 2, né? Estrada e rodovia. Pessoal, rodovia é uma via rural pavimentada. Automóveis, caminhonetas e motos, ou seja, motocicletas, quando pista dupla, podem ir até 110 km. Pista simples somente a 100 km. Caminhonetas, né? Tem diferença de caminhoneta para caminhonete. Inclusive, a gente vai ver essa diferença ao longo do curso. Os demais veículos, como ônibus, micro-ônibus, entre outros, a 90 km por hora, seja a pista dupla de rodovia, ou seja, a pista simples. E a estrada, que é uma via rural não pavimentada, está aí, 60 km por hora para todos os veículos. Observação importante, a velocidade mínima equivale sempre à metade da máxima. Para saber a mínima ou para achar a mínima, precisa saber da máxima. É condição. São permitidas velocidades diferentes, desde que sinalizado pelo órgão e entidade que tem ali circunscrição ou jurisdição e autonomia sobre aquela via, aquela região. Então é isso, pessoal, as classificações das vias. Aí eu pergunto se ficou alguma... Bom, aí está aqui para a gente o que é uma caminhonete. A gente vai ver agora a diferença de caminhonete para caminhoneta, por incrível que pareça, tem questões que abordam isso. Bom, a caminhonete ela tem que trafegar numa rodovia, né? Pista dupla, pista simples, aí, ó, a 90 km por hora. Pessoal, aí na tela está uma imagem de um exemplo de uma caminhonete. Caminhonete está relacionada a um veículo de carga, né? Onde a carga dela é aqui atrás, claro. E para que você tenha acesso a essa carga, você tem que sair do veículo e vir até aqui, né? Para acessar a carga. Então, essa é a diferença que a gente vai conhecer de uma caminhonete para uma caminhoneta. Tá aí, ó, a caminhoneta, por exemplo, a SW4, como referência, entre outros veículos dessa natureza, ela é um veículo misto. O que é um veículo misto? É um veículo que tem dupla finalidade. É tanto um veículo de carga quanto um veículo de passageiros, né? Ele tem dupla finalidade. E para você acessar a carga, você não precisa sair do veículo. Você pode acessar ali mesmo, no mesmo compartimento. Tranquilo demais. Então tá aqui, ó, caminhonete. É um veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até quanto?
3.500 quilogramas, né? Isso aí, qual a categoria que me permite trafegar com esse veículo, pessoal? Qual seria? A mínima possível. B, professor. B de bola, é isso aí, categoria B, né? Por causa do peso bruto total, que a categoria B não pode exceder 3.500 quilogramas, bem como não pode exceder 8 passageiros, capacidade até para 8, isento da contagem do condutor, como a gente conheceu. Aí tá aí a caminhonete em pista dupla pode ir a 110. Se for pista simples, é só 100. Ela só pode ir até 100, tá? Pode esquecer. Tem que saber quando é pista dupla ou pista simples. Geralmente a questão vai dizer, né? Se é pista dupla ou pista simples. Certo? E a caminhonete, o que ela é? Tá aqui, ó. Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e de carga no mesmo compartimento. No mesmo compartimento. Então tem a diferença aí. De uma para a outra. Temos aqui um exemplo de categoria C. Bom, o exemplo de categoria C, a gente sabe que a categoria C está relacionada a um veículo de carga. Ela está aí, ó, acima, que excede 3.500 quilogramas. Bom, a gente sabe que ela excede 3.500, né? Só que ela só vai até 6.000 quilogramas de PBT, que é o peso bruto total. Né? 6 quilogramas é a mesma coisa que 6 toneladas, né? Mudando aí a unidade de medida. 6 quilogramas para 6 toneladas. Ok? E ela também não excede 8 lugares, né? Isenta da contagem sempre o motorista. Você percebe que esse cara, com certeza, ele trabalha utilizando a sua habilitação. Eu sei por quê. Pela placa aqui, ó. Essa aqui é uma placa antiga, onde a categoria do veículo está relacionado à placa, né? Ao proprietário. Essa placa aqui, ó, do fundo vermelho, os caracteres em branco, significa que ele é um veículo aí de aluguel. Ele aluga o veículo para transportar carga, né? É um veículo de aluguel. Se ele fosse branco, com os caracteres em vermelho, seria um veículo de aprendizagem, tal como o carro das autoescolas são dessa maneira. Então tá aí. Vou trazer mais um exemplo aqui para nós, agora de categoria D. Temos aí um micro-ônibus. Micro-ônibus é um veículo automotor de transporte coletivo, né, com capacidade para até 20 passageiros. Não é somente até 20 passageiros, o limite não é só 20 passageiros, tá? Pode ultrapassar também um pouco, pessoal. Aqui está até 20, mas pode ultrapassar em certas ocasiões. Tá bom? Então, não se limite a dizer que só é até 20. Geralmente, certo? Né? Até 20. Aí o que a gente pode perceber aqui? Que ele é um transporte coletivo de passageiros, que a categoria D está atrelada a isso. E aí a gente tem, geralmente, alguns ônibus ou micro-ônibus, essa faixa lateral. Essa faixa lateral, pessoal, às vezes é perguntada a largura dela. A largura dela é de quantos centímetros? Quem lembra? 40. 40 centímetros, certinho. E se fosse a faixa lateral do carro de autoescola de categoria B, seria de quanto? 20. 20 centímetros. Muito bem, seria de 20 centímetros. Então é isso. Por incrível que pareça, pode cair questões dessa natureza, né? Eu já vi cair algumas vezes. Então vamos prosseguir aqui. Temos aí um exemplo de veículo de categoria E, que diz o seguinte: categoria E nada mais é do que uma combinação de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D. O que ele quis dizer com unidade tratora? É a unidade que vai tracionar, impulsionar, puxar aí os reboques e o semi-reboque, por exemplo. Esse aqui pode ser categoria B, pode ser de categoria D ou C ou D, né? Por quê? Porque a categoria E é o alto grau das categorias e ela abrange todas as outras que estão, claro, sendo inferiores a ela. Essa unidade tratora pode ser um veículo de categoria B, C ou D, né? Ou cuja unidade que também está acoplada, o que vai ser puxado, tracionado, possa ser um reboque ou um semi-reboque. Por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, eu posso perceber que ele é um semi-reboque. Eu vou já dizer qual é a diferença de um reboque para o semi-reboque. E esse rapaz aqui, que é o segundo, pode ser. Ele é, na verdade, um reboque. Ele pode ser um veículo também articulado ou ainda com mais de uma unidade tracionada. Ele podia ter aqui outro reboque, por exemplo. Ele poderia ter outro.
né? Um terceiro aqui, enfim. A categoria E pode ultrapassar aí também o peso bruto total de mais de 6.000 quilogramas, não só para a unidade que está tracionando, bem como para os seus reboques ou semi-reboques. A capacidade de passageiros aí, né, até mais de 20, então como a gente sabe, é bem importante a categoria E e abrange todas as outras categorias, exceto a categoria A, logicamente, né? Porque a categoria A é diferente, porque é um veículo que vai de 2 ou a 3 rodas. E a categoria E, bem como a B, C e D, abrange, né, de 4 para mais rodas, dependendo da capacidade e das condições e características do veículo. Temos aí um reboque. Tá aí o que é um reboque, pessoal, e o semi-reboque. Olha a diferença do reboque para o semi-reboque. O semi-reboque, por exemplo, se eu tirar essa artezinha dele aqui, ó, que sustenta, que faz ele ficar planozinho aqui, que sustenta toda essa frente dele aqui, ó, essa parte da frente vem de contra o chão. Já no reboque, ela não tem essa arte, não tem. Ele fica totalmente em pezinho. Então, se ele fica totalmente em pezinho assim, sem necessidade de alguma arte, de algum tipo de apoio, ele é considerado um reboque. O reboque é um veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. E o semi-reboque é um veículo de um ou mais eixos que se apoia na unidade tratora. Ó, esse aqui é engatado atrás e esse aqui se apoia na unidade tratora, né? Ou a ela é ligada por meio de alguma articulação. Então, para ficar fácil, macetezinho, é isso. Essa é a única diferença. Temos aqui um semi-reboque, temos aqui um reboque. Temos aí também um motocasa, pessoal, que eu queria apresentar para vocês. Olha aí um exemplo de um motocasa, um motorhome. É um veículo automotor cuja carroceria é fechada, é destinada a alojamento, destinada também a escritório, comércio ou finalidades análogas. Lembrando que o motocasa para a categoria B, C, D e E é a única exceção onde pode ultrapassar o limite do PBT, que é o peso bruto total. Por exemplo, categoria B, vai até quanto? 3.500 quilogramas. Mas se você está no motocasa, pode exceder até 6.000. Né? Vai até 6.000. É a única exceção. Inclusive, vamos memorizar que o motocasa é um motorhome, como pode ter chamado, é a única exceção. Tem aqui, ó, um trailer. O trailer, pessoal, ó, é um reboque ou semi-reboque do tipo casa. Ele é um reboque e semi-reboque, só que do tipo casa. Ele vai ter 2, 4 ou 6 rodas. Ele é acoplado ou adaptado à traseira de um automóvel ou caminhonete. Utilizado em geral em atividades turísticas, como alojamento, ou para atividades comerciais também. Né? Então tá aí, pessoal. É a diferença do motocasa para o trailer. Né? Deu para perceber essa diferença? Foi tranquilo, pessoal? O motocasa é o próprio veículo em si. Acredito que foi tranquilo. E aí, pessoal, o que vocês acham? Tranquilo? Sim, professor. Na hora. Eu vou dar continuidade aqui e vamos falar, deixa eu ver como é que a gente está de aula. Deixa eu ver se dá tempo de falar agora sobre a classificação dos veículos. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo.